Olá, aqui é a pastora Vilma Lira com mais uma reflexão para você pensar hoje. Renove suas forças para prosseguir e nunca desistir, para pensar hoje mudar. Nestes últimos dias eu tenho refletido muito na epístola de Tiago. Chegando aqui no capítulo 4, ele diz assim, versículo 13: Atendei agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vocês não sabem o que sucederá amanhã. O que é a vida? A nossa vida é apenas como uma neblina que aparece por instante e logo dissipa. Em vez disso, vocês devem dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se tornam arrogantes nas suas pretensões. Toda arrogância semelhante a essa é maligna. Tiago aqui está falando de algo muito atual. Provavelmente no final do ano passado nós fizemos as nossas previsões para esse ano, as nossas projeções, as nossas metas, eu mesmo fiz algumas metas, mas às vezes a gente esquece de dizer se o Senhor quiser, se Deus permitir. E de repente, quando a gente chegou em fevereiro, março, aquelas previsões, muitas delas, tantos planos estavam caindo por terra. Eu tinha alguns planos esse ano de viagens, eu tinha planos profissionais, eu tinha algumas coisas que eu pretendia fazer e de repente eu vi tudo aquilo sendo desfeito ou pelo menos rearrumado, adaptado, flexionado ou adiado. Precisamos entender de uma vez por todas que a nossa vida é muito frágil, que a nossa vida hoje está e amanhã já não é mais, e que nossa vida depende de Deus. Eu fico pensando naqueles que se dizem ateus, que não têm onde confiar, não têm o que confiar, não têm onde se segurar. E eu fico pensando no tamanho do vazio que deve ser. Porque essa palavra aqui diz, olha, antes de tudo vamos dizer, se Deus quiser, amanhã faremos isso ou aquilo. Se Deus quiser, amanhã iremos a tais lugares. Porque nós dependemos de Deus. Porque se Deus dá uma ordem, ou se Deus deixa de dar uma ordem, o cosmos muda, a terra muda, as configurações não se estabelecem e nós precisamos entender e crer como nós nunca talvez tenhamos crido, que Deus está no controle de tudo, que basta uma palavra dele e tudo se forma e tudo se desmonta. E eu quero estar grudada nesse Deus. Eu quero estar na dependência desse Deus. Nos primeiros momentos dessa pandemia, eu fiquei pensando, e agora? Muda, transfere, adia viagem, adia passagens, começamos a conversar com pessoas, outras envolvidas, e a gente não sabia muito o que fazer, e de repente, dentro de mim, algo me disse assim, quieta, aquieta, sossega, não vai adiantar você fazer muitos planos, porque nós agora estamos na mão de algo que é invisível. Mas eu não estou dizendo simplesmente de um vírus, porque não é um vírus que coordena a minha vida, que lidera a minha vida. Nós estamos nas mãos de algo, de alguém invisível, de uma força maior, de um Deus tremendo. E eu estou vendo coisas sendo desmontadas, e eu estou vendo conceitos caindo por terra, e eu estou vendo valores antes esquecidos, como família, por exemplo, agora sendo supervalorizado. Ontem eu estava assistindo uma live, e as pessoas que estavam ali debatendo, conversando, uma delas falou assim, antigamente a gente às vezes ia para uma festa, chegava no finalzinho só para bater o ponto mesmo, porque na verdade a gente não estava valorizando muito aquele momento ali, mas tinha o protocolo que a gente tinha que ir lá e dar um abraço. Hoje a gente sente tanta falta disso. Eu creio que no meio de tudo isso nós estamos deixando os nossos fingimentos de lado, nós estamos deixando a nossa maquiagem de lado, nós estamos deixando a nossa bela roupa de lado e nós estamos sendo mais nós mesmos. Eu creio que em tudo isso, por mais doloroso que seja,
por mais mortes que estejam envolvidas, tem um lado também de resgate do ser humano, de resgate de valores, de resgate de muitas coisas. Claro que tudo isso está no meio de muita dor, claro que tudo isso está num contexto de muito sacrifício, mas nós precisamos tirar as coisas boas mesmo das fontes ruins. O que é que eu estou aprendendo mais sobre Deus em tudo isso? O que é que eu estou aprendendo também com relação à minha dependência de Deus? Hoje eu percebo algumas pessoas dizendo assim: eu estou orando mais, eu estou buscando mais a Deus, mas isso não deveria ser o nosso normal? Então eu espero que isso seja pelo menos o nosso novo normal. E que após essa pandemia a gente não volte para o velho normal, mas que a gente adquira novos hábitos com relação a Deus, com relação à intimidade com Ele, com relação a essa fala, com relação a esse tempo de estudo bíblico, com relação à dependência mesmo. Eu percebo que muitas vezes nós vamos nos ligando no automático e a gente esquece de dizer, se Deus quiser. E a gente começa a dar ordens. Eu ordeno isso, eu declaro aquilo, eu faço isso, vai ser assim. E a gente não para consultar Deus, não para o coração para se aquietar e saber que existe um Deus que lidera tudo, que controla tudo, que é soberano sobre a história, que tem a nossa vida na palma das suas mãos, que tem o mundo na palma das suas mãos e que esse mundo aqui, que para nós é tão vasto e tão grande, não passa de uma gota para ele, como diz lá em Isaías. Vamos parar um pouco para refletir sobre isso. Vamos parar um pouco para pensar sobre a nossa dependência de Deus, sobre Deus como nosso Pai, não somente o nosso Senhor, mas o nosso Pai, sobre o Espírito Santo, aquele que nos guia. E eu não sei a sua realidade. Talvez você esteja passando por um momento emocional complicado, talvez você esteja passando por um momento financeiro delicado, talvez você esteja entediado com tudo isso, talvez você esteja revoltado com governos e administradores e líderes, eu não sei. Ou então talvez você esteja até passando numa boa. Tem gente que está aí dormindo o dia inteiro, assistindo televisão o dia inteiro, meio que desligado do mundo, como se nada tivesse acontecendo, mas eu duvido muito que essas pessoas estejam tão bem assim. Seja lá a sua situação como for, volte um pouco para pensar nesse dia sobre a sua dependência de Deus, sobre o quanto você consulta Deus para suas decisões, sobre o quanto você consulta Deus para o próximo passo. Eu tenho parado muito para pensar sobre isso. E eu abri toda a minha agenda assim, fiquei olhando desde o início do ano até o final, porque nós sabemos que até o final do ano isso aqui não vai voltar à total normalidade assim. E eu fiquei olhando até o final do ano quantos planos, quantos compromissos agendados, quantas palestras marcadas, quantos cursos. E eu fiquei pensando, indicando aquelas que eu realmente tinha perguntado para Deus, tinha colocado na presença de Deus, e é incrível que aquelas que eu estava debaixo de uma dependência real de Deus, elas estão sendo realizadas independente da pandemia. Mas aquelas que eu fui marcando, que eu fui fazendo simplesmente porque na minha arrogância para que consultar a Deus sobre isso? Todas essas caíram por terra. E eram coisas grandes, boas, que eu estava empolgadíssima. Mas eu não consultei o dono da história. Então, queridos, eu espero que essa minha experiência te inspire também a perguntar um pouco mais a Deus. Senhor, amanhã o Senhor quer que eu faça realmente isso? É por esse caminho que eu devo ir? Porque se é um caminho que Deus te mostra que você deve ir, não é pandemia, não é vírus, não é ninguém nem nada que vai te impedir. Nada vai te parar. Agora, se você está vivendo na sua arrogância, como em alguns momentos eu me pego vivendo também, porque eu e você não somos muito diferentes, então nós precisamos reavaliar tudo isso e recolocar a nossa vida no lugar certo, no centro da vontade de Deus. Para você pensar hoje sobre isso, ok? Um beijo, Deus abençoe você, a sua vida, proteja a sua família. Para